Olá, minhas queridas e amadas famílias. Hoje, mais uma vez, nos encontramos aqui para o nosso momento de catequese e, como a imagem já sugere a você, nós vamos falar sobre a Eucaristia. Vamos falar sobre esse momento maravilhoso, onde Deus sempre nos faz muitas coisas bonitas acontecer. E a Eucaristia é esse encontro maravilhoso com Deus, onde Deus sempre vai abrindo a nossa vida, onde Deus sempre vai mostrando muitas coisas bonitas junto de nós. Iniciemos esse momento, então, onde queremos conversar com Deus, onde queremos aprender um pouco mais sobre a Eucaristia. A Eucaristia que é comunhão com Deus e com os irmãos, dizendo assim: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que está nos reunindo no amor de Cristo. Bendito seja Deus que vai abrindo sempre todos os nossos caminhos. E queremos pedir que a proteção, o amor de Deus esteja sobre as nossas casas, rezando esta oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Meus irmãos, vamos olhar agora para nosso encontro de catequese, que vai falar sobre um momento bastante bonito. Vamos falar sobre o 26º encontro. Sim, 26º encontro, aonde a Eucaristia é comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, com as irmãs. Veja só, comunhão com os irmãos e com as irmãs, aonde a Eucaristia nos une a Deus e aos nossos irmãos. Na página 67 do seu livro, você vai ter este encontro todo especial e eu quero convidar você a pegar a Bíblia. E ao pegar a Bíblia, nós vamos olhar para a leitura bíblica. Leia em família. Em família você vai ler a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16 ao 17. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16 ao 17, são apenas 2 versículos, vão nos falar sobre a riqueza da Eucaristia e a sua missão. Quando nós falamos da Eucaristia, nós precisamos voltar no tempo, nós precisamos voltar para a Quinta-feira Santa, para Jesus, e nós sabemos que na Quinta-feira Santa, um dos gestos bonitos e maravilhosos de Jesus foi lavar os pés dos discípulos. Isso mesmo, lavar os pés dos discípulos. Jesus que pega uma bacia, Jesus que pega um jarro, Jesus que pega uma toalha e Jesus lava os pés dos discípulos. Esse tem um significado muito bonito, ou seja, Jesus quer nos acolher, quer nos abençoar, Deus quer fazer comunhão conosco. O gesto de lavar os pés é um gesto de amor, é um gesto de bondade, é um gesto de amor ao próximo. E é assim também que Deus vai agindo na nossa vida. Deus nos ama, Deus também quer lavar os nossos pés, nos purificar, abrir a nossa mente para tantas e tantas coisas. Depois de lavar os pés, nós vamos ver um outro símbolo daqui um pouquinho. Nós vamos ver o pão. Mas da onde vem o pão? O pão vem justamente de uma espiga de trigo, né? O pão vem de uma espiga de trigo, ou seja, os grãos de trigo formam a farinha que é amassada, misturada ao fermento, a água, a gordura, o sal, vai gerar o pão que é alimento para a nossa vida. O que nós observamos numa espiga de trigo? Veja quantos grãos tem essa espiga de trigo. Eles se doam e eles formam o pão, o alimento para a nossa vida.
Não dá para ter uma espiga de trigo de mal qualidade ou grãos de mal qualidade, porque não vai fazer bem para a nossa vida. Por isso, nós também queremos ser esse trigo, essa espiga de trigo boa, essa espiga onde as sementes vão gerar mais vida. E aí nós vamos olhando para algumas coisas a mais que Jesus vai nos ensinando. Porque o trigo transformado, doado, ele se gera nas mãos de Jesus, ele gera o pão. E aí nós estamos novamente na Quinta-feira Santa, naquela mesa aonde Jesus pega um pouco de pão nas suas mãos e ele diz assim: este é o meu corpo, que será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus pega também um copo e nesse copo tem o vinho. E Jesus disse: este é o cálice da bênção, este é o vinho da nova aliança, que será entregue por vós e todos. Tomai todos e bebei. E aí nós vamos percebendo que Jesus deixa símbolos maravilhosos para nós. Jesus deixa símbolos maravilhosos para a nossa vida. Por quê? Porque Ele quer que a nossa vida seja muito abençoada. Porque Ele quer que a nossa vida seja cheia de graça. Em breve, nós vamos receber a nossa primeira comunhão. Isso mesmo, né? Nós vamos receber a nossa primeira comunhão. E ao receber a nossa primeira comunhão, nós vamos ter a graça de receber o sagrado corpo, o sagrado sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele vai se transformar bênção para a nossa vida. Por isso nós precisamos olhar a vida como Deus olha. Olhemos a vida como Deus olha. E como é que Deus olha a vida? Deus olha com esperança, Deus olha com alegria, Deus te quer bem, Deus quer que as coisas deem certo na sua vida, Deus quer que você seja uma pessoa maravilhosa, Deus quer que as coisas sempre fluam de um modo bonito. É assim que Deus olha para você. Por isso que nós temos o trigo, por isso que nós temos o pão, por isso que nós temos a uva, por isso que nós temos o vinho, por isso que nós temos a Eucaristia. E a Eucaristia, ela nos faz participantes. Jesus escolheu um jeito maravilhoso para ficar com a gente, que é a refeição por meio da Eucaristia. A Eucaristia é a ação de graças ao Pai pela salvação trazida por Jesus. É um momento oportuno para a comunidade louvar a Deus e caminhar unida rumo ao reino definitivo. Por isso, como é bonito a gente celebrar bem a Eucaristia, como é bonito a gente participar de uma missa, sentir que a Eucaristia é a comunhão com Deus e com os irmãos, sentir que a Eucaristia é alimento para a nossa vida e que ela quer trazer muita alegria para nós. Então, qual vai ser o nosso compromisso? Nosso compromisso vai ser: converse. Vou perguntar aos meus pais como a nossa família pode ser bem unida e como podemos ajudar a comunidade a ser fonte de alegria, de união, de perdão e de partilha. Pergunte aos seus pais como a nossa família pode ser bem unida e como podemos ajudar, a comunidade a ser fonte de alegria, de união, de perdão e de partilha. E aí muitas coisas bonitas a gente vai vivenciando no nosso dia a dia. Então, esse é o nosso encontro de catequese. Desejo para você uma catequese boa, maravilhosa, cheia da graça, da presença de Deus. E quero pedir que Deus te abençoe sempre e cada vez mais. Quero pedir que você sempre continue firme, participando da Eucaristia, da Santa Missa. Convido então agora você e a sua família pegar um livro de catequese, fazer a oração, ir lendo, encontro, partilhando e depois esse compromisso também encaminhar para o seu catequista, para a sua catequista. E não se esqueçam, em breve você vai ter a sua primeira comunhão, que vai ser um momento lindo na sua vida, comungar Jesus. Peçamos a bênção de Deus sobre nós e sobre a nossa casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você,
sobre a sua casa, sobre a sua família. A bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa catequese, que Deus abençoe a você e que a Sagrada Comunhão sempre seja um alimento maravilhoso na sua vida, na sua casa, aonde você está. Boa catequese, meu irmão, minha irmã.